Bom, vamos lá desde o início para que vocês consigam entender todo o contexto. Eu sou cristã desde os meus 13 anos de idade. Antes de chegar à igreja, eu tinha depressão, eu via vulto, eu via vozes. Eu era uma menina completamente perturbada emocionalmente, espiritualmente, né? Sofria abuso na infância. Então tem todo esse contexto por trás, certo? Chegando na igreja, entregando a minha vida para Jesus, eu fui liberta de tudo aquilo. Eu fui liberta da depressão, que era espiritual, né? Embora a gente sabe que existe todo o contexto físico e emocional que leva ao estado de depressão, sim, o mal ele se aproveita e ele entra através de tudo isso, né? Então, quando eu cheguei, eu fui liberta, eu fui transformada. Então, quando eu conheci Jesus, eu quis entregar toda a minha vida para Ele, quis servir Ele, quis viver para Ele, né? Porque antes eu não tinha vida, eu era morta. Em mim existia só morte. Eu era um vale de ossos secos e Ele soprou sobre a minha vida, Ele soprou o Espírito dele sobre a minha vida e eu revivi. Então, eu tinha sede de viver e a minha sede de viver era para Ele. Então, a partir daí, eu comecei a me entregar, comecei a me lançar. Comecei a fazer a obra e fiquei como obreira, né, nessa igreja por mais de 15 anos. Só que, lembrando que eu era uma adolescente quando eu entrei na igreja, eu era uma adolescente quando eu conheci Jesus e quando comecei a fazer a obra, né? Então, conforme o tempo foi passando, a vida adulta foi batendo a porta, novas questões. Então, eu comecei a trabalhar cedo, né? Com 15 anos de idade já comecei a trabalhar. E eu sempre fui muito dedicada ao trabalho. Por quê? Porque eu buscava compensação. Eu buscava compensar o vazio de pai e mãe dentro do meu coração com trabalho, com aprovação social, com reconhecimento, com sucesso, então eu sempre fui me dedicada, eu sempre me entreguei muito, tanto no sentido de obra de Deus, igreja, né? Que também a gente tem essa diferença entre obra de Deus, trabalho na igreja, mas enfim, pra gente simplificar aqui. Sempre fui me dedicada na igreja e na vida com Deus, e também fui muito dedicada ao meu trabalho, às minhas coisas, né? Sempre procurei estudar, sempre busquei isso. Sempre muito esforçada em tudo que eu fazia. Tudo que eu fazia, eu sempre fazia o meu melhor, o meu máximo, né? E, consequentemente, devido às minhas questões emocionais que eu não resolvi, né? Porque querendo ou não, gente, um abuso sexual, ele mexe muito com uma pessoa, tá? E o que a gente aprende geralmente quando a gente chega na igreja? Não, perdoa, entrega para Deus e tudo certo. E não é assim, gente. Por quê? Porque o nosso corpo, ele guarda memórias. O nosso sistema nervoso central, ele guarda memórias. Ele é modificado, ele passa por uma transformação. Mexe com tudo. Desregula tudo. Então, não é algo que se resolve dessa forma. Ah, entrega para Deus, pede perdão, vida que segue. Não, não é assim, gente. Tanto é que eu desfrutei das consequências de não ter tratado isso. Aí você imagina várias pendências emocionais que não foram resolvidas. Na verdade, elas foram empurradas para debaixo do tapete, escondidas pela placa da religiosidade. Essas pendências, elas vieram bater a porta. A poeira debaixo do tapete, ela começou a subir. E ela olhou e disse: "Ei, olha aqui, precisamos resolver isso. Precisamos resolver essa pendência." Foi quando tudo começou a dar errado, né? Casamento, trabalho, emocional. Foi a época que eu mais ganhei peso, cheguei no meu extremo de peso, né? Ali em torno de 130 quilos. Precisei fazer uma bariátrica.
Foi a época onde eu descobri o que era ansiedade, eu descobri o que era esgotamento mental, eu descobri o que era dependência emocional, eu descobri o que era transtorno de autoimagem, eu descobri o que era pânico. E foi um lugar muito escuro, de muita solidão, de muita dor, porque eu não tinha ninguém para me ajudar. E se eu, como obreira de uniforme na igreja, chegasse e falasse do que eu estava passando, o máximo que aconteceria seria eu sair, ficar de banco. Ah, se cuida aí, busca aí, precisa de cura e libertação, faz umas correntes aí. Enfim, foram muitas experiências, muitas experiências. Tanto é que hoje eu vejo que eu tenho autoridade para ajudar os meus pacientes, porque eu passei por cada etapa, eu vivenciei. Eu sei o que é estar nesse lugar. Eu sei o que é não ter suporte. Eu sei o que é viver essa dor. Mas eu sei também o que é ser curada dela. Eu sei também que existe um caminho de cura para isso. Então eu vivi esse processo. Eu passei por todas essas questões. Não foi 1 ano, não foi 2, foi mais de 5. Passando por todos esses processos. Ao ponto de, para vocês só terem uma noçãozinha, eu fazer a cirurgia e ficar desesperada porque estava emagrecendo, perdendo peso. Olha a loucura. Aos pouquinhos eu vou trazendo para vocês meu testemunho, as minhas experiências aqui, mas só para não ficar longo, né? Só para vocês entenderem todo o contexto por trás do porquê eu fui parar na constelação familiar, né? Então você imagine, eu dentro de uma igreja com um título, um cargo, um uniforme, uma responsabilidade, um nome a ser zelado, almas que poderiam se escandalizar, né, com as minhas questões, porém sem suporte, porém sem uma saída, buscando por diversas vezes por orientação. A orientação era ora, a orientação era busque a Deus, a orientação era fique firme, não desista. Mas como fazer isso? De que forma? De que jeito? Não tinha. E assim, o objetivo não é culpar a igreja ou encontrar um culpado do porquê eu fui parar no mundo das constelações, tá? Mas que você entenda todo o contexto por trás dessa situação, ok? Então, o que acontece? Eu dentro desse problema, desse desespero, dessa situação agoniante, eu já estava com raiz de amargura, eu já estava dolorida, eu já estava cansada, eu já estava sozinha, eu já estava no limite. E na hora do desespero, o que eu quis? Eu quis acender esse fogo dentro de mim, porque eu estava morta. E eu quis acender esse fogo, que é o fogo de Deus, eu queria o fogo de Deus na minha vida. Mas aí eu quis acender esse fogo com fogo estranho, que daí foi as terapias holísticas, constelação. E foi aí que eu entrei para esse mundo das constelações. E aí é aquela coisa, né? Um abismo puxa outro abismo. Eu percebi que eu comecei a abrir portas. Ah, uma constelação é uma terapia. Ela não tem nada a ver. Ela não tem a ver com o mundo espiritual. Ela não mexe com o mundo espiritual. Eu posso usar como uma ferramenta, né? Não envolve o espiritual. Até porque eu sou cristã. Pode ser que um terapeuta de outra religião, ele envolva os mentores dele, ele envolva a fé dele, mas eu não, eu vou ser diferente. Eu vou respeitar a religião das pessoas e eu vou começar a trabalhar com isso. E foi quando eu comecei. Por quê? Porque tudo que faz bem pra gente, a gente quer passar pro outro, a gente quer fazer pro outro, né? Então, eu tendo resultados na minha vida, eu quis começar a trabalhar com isso. E foi quando eu comecei.
E aí, gente, realmente dá resultado. Por quê? Porque existe, querendo ou não, estudos ali, existe conhecimento, né? Conhecimento que muitas das vezes o incrédulo, a pessoa que é de outra religião, ela valoriza mais do que os próprios cristãos, né? E aí a Bíblia fala: o meu povo padece por falta de conhecimento. Então, eu acredito que um dos maiores erros de nós cristãos é ignorar o conhecimento, ignorar a sabedoria. Até porque o Espírito Santo é um espírito de conhecimento, de revelação. E eu acredito que uma das coisas que me fez ir por esse caminho foi essa questão do conhecimento. Em meio a tudo isso, no meio desse trajeto, devido ao meu trabalho de consteladora, eu acabei saindo de obreira dessa igreja, porque essa igreja não entendeu o meu trabalho, né? E também não conseguiram me fazer entender o porquê eles não entendiam o meu trabalho. E acabei saindo. Eu creio que foi o próprio Deus que criou toda essa situação para que acontecesse dessa forma, porque hoje eu vejo que foi a melhor coisa que aconteceu, né? Muitas coisas mudaram e se destravaram, até mesmo nesse sentido espiritual, após essa saída, após essa mudança. Então eu glorifico o nome do Senhor Jesus por isso, né? Mas teve esse processo, onde meio que eu fui colocada à prova, ou o uniforme, ou o seu trabalho como terapeuta. Na época, tava tudo certo pra mim. Eu não estava desagradando a Deus, o que eu fazia era uma coisa boa, porque eu ajudava as pessoas através do meu trabalho. Eu via resultado, eu via as pessoas sendo transformadas, recebendo o que elas estavam buscando na terapia, né? Então, pra mim, eu tava até ajudando mais a obra de Deus do que se eu ficasse de uniforme ali dentro daquela igreja, né? Então, entre o uniforme e ajudar as pessoas através do meu trabalho, eu escolhi ajudar as pessoas através do meu trabalho. Enfim, na época, ok, fiz minha escolha. Saí de obreira e fiquei trabalhando com as terapias. Porém, isso vira e mexe, voltava a ser uma pauta. Sempre aparecia alguma coisa. Ah, mas constelação não é de Deus. Ah, mas constelação tem a ver com o espiritismo. Ah, mas não sei o quê. E nananã. E aí eu sempre tinha que entrar em oração. Senhor, não me deixa ser enganada. Senhor, guarda meu coração. Senhor, me guia. Senhor, cuida de mim. Tem misericórdia da minha alma. E pedindo para Deus misericórdia e trabalhando, continuando com os atendimentos, né? E o que me impulsionava era ver os resultados, o que me impulsionava era ver as pessoas saindo da minha sala transformadas, né? Mas ali, né, buscando a Deus, e aí eu mudei de igreja, nessa nova igreja, eu recebi um renovo espiritual, né? Eu recebi um novo vinho, eu fui tratada, né? O odre foi tratado. Ali começou uma transformação espiritual. E ali foi muito engraçado, porque eu não fui julgada, eu não fui excluída, eu não fui apontada. Muito pelo contrário, eu fui muito amada. Nessa igreja eu tive a oportunidade de participar de congressos, palestras, e tudo isso foi abrindo a minha visão, foi me mostrando um novo evangelho que eu não conhecia. Uma parte muito grande e cheia de muito alimento novo do evangelho que eu não tive acesso. Por mais de 15 anos eu não tive acesso, né? E inclusive dessa questão do cuidado do emocional, né? Não querendo excluir o emocional, dizer que a gente é só espírito, não, entendendo que a gente é corpo, alma e espírito, que sim, precisa cuidar das 3 partes, né? Então, eu recebendo esse entendimento, esse conhecimento inteligente de que nós somos corpo, alma e espírito e precisamos cuidar dos 3 dentro de uma igreja, eu entendi que eu poderia juntar o espiritual com o que eu...
Porque até então eu vivi o secreto com Deus, eu sempre tive meu secreto com Deus, eu sempre tive intimidade com Ele, sempre busquei muito Ele no secreto, né? Só que aí eu era como se assim, no secreto eu e Deus, mó amigo, ai, Espírito Santo. Mas quando eu chegava na igreja era como se eu fosse a rebelde, é como se eu fosse a, a louca, a rebelde, a bruxa, né? Porque o que eu acreditava e o que eu conhecia era diferente do que estava sendo pregado ali naquele altar, né? Então, quando eu tive a mesma visão, o mesmo conhecimento, a mesma instrução, né, interna, sendo passada no altar, aí mudou tudo, mudou tudo. Então eu fui sendo fortalecida, né? E cada vez mais eu sentindo essa necessidade de sim trazer a questão espiritual para os atendimentos também, porque a gente sabe que sim, existe a influência espiritual. Ela entra através da frequência baixa, que são problemas emocionais. Mas depois que um problema emocional ele é instalado, automaticamente ele se torna espiritual. Então eu fui entendendo essa importância de trazer esse cuidado espiritual para os atendimentos. Só que aí até então eu não sabia como, até porque os cristãos rejeitavam a constelação familiar, né? Existia um conflito. Às vezes atendia algumas cristãs que tinha essa mentalidade diferente, né? Mas era um conflito total. Então, aos pouquinhos, eu fui mudando algumas coisas. Se antes eu não falava de Jesus nas sessões, eu passei a falar. Se antes eu não incluía Jesus nas sessões, se antes eu não orava antes das sessões, se antes eu não consagrava minha sala, eu passei a consagrar minha sala, eu passei a orar, eu passei a entregar tudo para o Senhor, né? Só que existia uma resistência. Era como se naquele momento eu visse Deus querendo agir, mas ao mesmo tempo era como se tivesse uma barreira, sabe? Um impedimento. Eu comecei a perceber uma diferença, uma manifestação espiritual ali, né? Do Espírito Santo tentando agir ali, mas ao mesmo tempo com muito ruído, com muita barreira, muito impedimento. E aí eu fui orando, fui buscando para Deus, pedindo para Ele me orientar. E aí aconteceu de ter algumas sessões onde eu precisei entrar com a autoridade de libertação espiritual, né? E quando eu comecei a fazer essas libertações, o que aconteceu? Eu comecei a enfrentar batalhas espirituais. Eu comecei a enfrentar retaliações. O mal, eu senti a fúria dele, ele veio com tudo. Ele ficou muito revoltado, ele ficou com muita ira. E eu comecei a enfrentar essas batalhas e eu sentia que, ao mesmo tempo que eu me sentia forte para aquilo, eu me sentia totalmente fraca. Era como se realmente eu estivesse dando legalidade para o mal agir, né? Embora não estava fazendo nada de errado, né, diante da minha consciência. Então, eu comecei a perceber que a coisa tava ficando séria. E aí, nisso, eu comecei a seguir uma terapeuta, né, e ela deixou a constelação. Ela se tornou cristã e deixou a constelação familiar. E aí, nessa época, eu entrei em conflito, né, porque eu falei, como assim? Por que estão fazendo isso? Por que tá essa batalha? Por quê? Por que, Senhor? Por que os cristãos estão deixando? Por que tá essa luta de quem tá certo, de quem tá errado? Até que um dia eu falei assim, Senhor, são tantas vozes, porque eu seguia influências de terapeutas cristãs consteladoras e influência de terapeutas cristãs que estavam deixando a constelação. E aí eu falei, Senhor, são tantas vozes, qual eu ouço?
Eu lembro até hoje, gente, eu fiquei louca, assim. Um dia que eu vi uma live da Ju, que foi inclusive a que eu fui na mansão Mulher de Aliança. Vou até deixar o Insta dela aqui pra vocês verem. Eu fiquei surtada no dia que eu vi a live dela de renúncia da constelação familiar. Eu falei, Senhor, por que o Senhor me deixou? Se realmente isso é um engano, por que o Senhor me deixou viver todo esse tempo desse jeito? Eu já tava orando pro Senhor me mostrar e o Senhor não me mostrou, o Senhor deixou eu ir por esse caminho. Eu fiquei muito revoltada. Mas enfim, isso foi em dezembro do ano passado. Só que antes disso tudo já estava vivendo esse movimento, né? Colocando Jesus nas sessões, fazendo as orações. Então, e aí nesse dia que eu falei assim, Senhor, são tantas vozes, qual eu ouço? Ele falou, você não lê a Bíblia? Falou bem assim, pleno, direto e reto, na cara. Você não lê a Bíblia? Ou seja, você está se vitimizando qual voz eu ouço? Mas você tá olhando para todos, você tá ouvindo todos, você tá vendo tudo, mas não tá indo para a palavra. Como é que você quer que eu fale com você se você não vai para a palavra? Hein? Linda, maravilhosa. Como é? Como é que é isso aí? Falei, ok, Senhor. Verdade, realmente, eu não estou lendo a Bíblia. Ok, Senhor, eu vou obedecer, vou ler a Bíblia. O Senhor vai falar comigo. E aí foi quando eu fui para a palavra. E aí ele começou a falar. Ele começou a trazer as revelações. A primeira coisa que ele trouxe foi 1 Coríntios. Lá em 1 Coríntios ele falou várias coisas comigo. Tanto é que depois eu vou deixar aqui para vocês os versículos, tudo certinho do que ele falou comigo, né? Só que assim, ele foi trazendo as revelações, pouco a pouco, e eu ainda meio resistente, eu ainda meio devagar. Aquela coisa, sabe? Obedecendo, mas devagarzinho. Sabe quando o pai pede uma coisa? Filho, traz água pra mim. E aí o filho vai dando passinhos pequenininhos, demorando pra ir, sabe? Obedecendo, mas demorando. Nesse meio tempo, gente, que ele foi falando comigo na palavra, ele foi ao mesmo tempo trazendo novas conexões, trazendo novas pessoas. Ele foi me apresentando novas coisas, novas mentorias, novos grupos. Foi aí que eu passei a participar de mentorias de avivalistas, né? Que é esse evangelho mais robusto, digamos assim, né? Tem mais profundidade, né? Que querendo ou não, nós que temos esse perfil de terapeuta, a gente é um grupo de pessoas que se interessa muito por conhecimento, por sabedoria, né? A gente é muito profundo. Então, é necessário ter essa profundidade, é necessário para mim ter esse conhecimento. Então, Deus foi me trazendo, foi me revelando, Ele foi me pedindo para fazer renúncias. Antes de renunciar à constelação familiar, eu fiz várias outras renúncias. Coisas que ele foi falando comigo que não estavam certas, né? Uma dessas coisas foi a Netflix. Eu renunciei à Netflix. Eu preferi pagar o YouTube do que pagar a Netflix. Porque no YouTube eu consigo ver os podcasts cristãos, eu consigo ver podcast de estudo, eu consigo ouvir música, eu consigo ter uma gama, né, de conhecimentos ali no YouTube. E a Netflix, gente, não me ajudava em nada, não me acrescentava em nada. Eu era tão, assim, viciada em Netflix que, tipo, os filmes começavam, as séries começavam, eu já sabia como ia terminar, eu já sabia tudo. Chegou um momento que ficou difícil de encontrar uma série que não tem pornografia, não tem essas coisas. Comecei a passar mais tempo com ele, né, no secreto. Comecei a orar em línguas, que é uma chave maravilhosa. Você que é batizado com o Espírito Santo, fale em línguas. Fale em línguas.
Línguas não é só para você falar quando você for um dia especial. Não, você pode falar o dia inteiro em línguas. Se você é batizado com o Espírito Santo, fale em línguas, porque o falar em línguas destrava chaves. O falar em línguas ele traz discernimento. É onde o teu espírito fala diretamente com o Espírito de Deus. É uma língua do reino dos céus. Então fale em línguas. Eu comecei a falar em línguas, eu comecei a orar, eu comecei a buscar, eu comecei a me envolver somente com as coisas do Senhor e Ele foi me dando alertas, e Ele foi me mostrando, tira aqui, faz aqui, muda aqui, vai, nananã. E aí a transformação foi acontecendo. Até que chegou esse grande dia, né? Eu fui participar de uma reunião na igreja e tinha um profeta de outra igreja lá que foi pregar na igreja nesse dia. Ele entregou uma profecia, inclusive para o meu marido, depois ele entregou uma profecia para os apóstolos da igreja. E aí, gente, quando ele estava falando com os apóstolos, com a apóstola, na verdade, a apóstola da igreja, que trabalha com cura interior, ele entregou uma palavra que veio direto ao meu coração. Entrou como uma faca. Doeu. Vou falar que não doeu não, doeu. Doeu. Ele falou sobre a questão dos bruxos, que muitos bruxos se converteriam através da vida dela, que Deus faria grandes coisas nessa cidade, né? E quando ele falou essa palavra bruxo, Deus ele começou a falar comigo. Ele falou: você tem aparência de bruxa. Você não é bruxa, mas as pessoas te veem como uma bruxa. E eu não quero isso para você. Eu quero te usar para ativar mulheres. Eu quero te usar para transformar mulheres. Mas para que eu te use da forma que eu quero, você não pode ter essa aparência de bruxa. Você não pode ser vista dessa forma. E aí ele foi me trazendo todas as palavras que eu tinha lido já na Bíblia. Foi trazendo. E aí doeu, né, gente? Aí foi daquele jeito. Aquela dor. Só que aí eu já saí dali com esse direcionamento. Renuncie à constelação familiar. E aí eu saí com isso na minha cabeça, só que eu fiquei resistindo ainda. Falei, será? Será que não é coisa da minha cabeça? Será que eu não tô emocionada? Vamos esperar. Aí fiquei com isso na minha cabeça, mas esperando. Até que eu fui atender uma pastora de uma igreja aqui, né, da cidade. E aí, nesse atendimento, eu falei, ela é cristã, ela é pastora, eu não vou usar mais a constelação com ela. Vamos ver como vai ser, para ver se realmente é isso que Deus quer, que eu deixe a constelação. Ai. Conforme ela trouxe a demanda na sessão, todo momento ficava vindo na minha cabeça. Olha aí, isso aí é familiar. Resolveria com uma constelação. E agora, Deus, o que eu faço? Eu não sei o que eu faço. Por quê? Porque a constelação eu já sabia como funcionava, eu já sabia como que era, não dependia de nada, era só ir lá, constelar, pronto, acabou, vida que segue, né? E ali naquela sessão eu fiquei perdida. Eu falei, Deus, e agora? O que eu faço? Eu não vou constelar com ela, ok, o que eu vou usar para ajudar essa mulher? E aí foi acontecendo a sessão, e eu ali naquele conflito, ela falando, e eu naquele conflito, até que eu falei, Senhor, tá nas suas mãos. Falei, então tá, vamos lá, vamos fazer uma dinâmica aqui. Aí a gente foi pra dinâmica, e aí nessa dinâmica, falei, Senhor, tá nas suas mãos. E aí ele agiu, aí ele desceu, ele se moveu, uau! E aí foi sobrenatural. Eu vi que o que ele estava querendo fazer e a constelação estava impedindo, porque era uma legalidade, ele teve espaço, lugar
para agir por completo. Então ele desceu ali de forma extraordinária, foi surreal. Ele trouxe cura para aquele coração, para aquela alma. Ela saiu completamente diferente do que ela entrou. E foi aí que eu entendi o recado, né, gente? Falei, ok, Senhor, agora eu entendi. O Senhor não quer que eu dependa da constelação, o Senhor quer que eu dependa do teu espírito. Então é isso que eu vou fazer. Foi aí que eu gravei aquele vídeo jogando os bonequinhos, né? E renunciando à constelação. Só que aí eu não postei no mesmo dia. Fui postar depois, né? E aí Deus deu direção para mim queimar no monte. Eu fui, obedeci. E foi aí então que finalmente eu renunciei à constelação para trabalhar diretamente com o Espírito Santo, né? Então, por isso que hoje vocês me vêm falando muito sobre a terapia para cristãos, né? Até porque se você não crê em Jesus, se você não quer nada com Deus, não faz sentido, né? Agora, se você fala assim, olha, eu não conheço Jesus, eu não sei nada sobre ele, mas eu quero mudar de vida, eu quero entregar minha vida para ele, eu quero passar por essa transformação, a terapia que eu ofereço, ela é para você também, tá bom? Seja muito bem-vindo por aqui. Mais pra frente eu vou contar para vocês também sobre a visão que ele me deu, né? Porque até então eu estava convencida de que eu estava só abrindo mão devido ao fato das pessoas conectarem a constelação com com o espiritismo, mas depois ele me revelou que não. E foi aí então que finalmente eu renunciei à constelação para trabalhar diretamente com o Espírito Santo, né? Então, por isso que hoje vocês me vêm falando muito sobre a terapia para cristãos, né? Até porque se você não crê em Jesus, se você não quer nada com Deus, não faz sentido, né? Agora, se você fala assim, olha, eu não conheço Jesus, eu não sei nada sobre ele, mas eu quero mudar de vida, eu quero entregar minha vida para ele, eu quero passar por essa transformação, a terapia que eu ofereço, ela é para você também, tá bom? Seja muito bem-vindo por aqui. Mais pra frente eu vou contar para vocês também sobre a visão que ele me deu, né? Porque até então eu estava convencida de que eu estava só abrindo mão devido ao fato das pessoas conectarem a constelação com com o espiritismo, mas depois ele me revelou que não.